E aí, nono ano, tudo bom? Vamos falar um pouquinho do que a gente viu semana passada? A gente vai continuar estudando o átomo, tá? A gente está entrando na química agora, real oficial. E aí eu trouxe primeiro só para a gente relembrar o que a gente tinha visto, tá? Que é o fato de o átomo ele ter algumas divisões, né? Ter algumas partículas. Então lá no núcleo, no centro desse átomo, eu tenho tanto os nêutrons, que não tem carga nenhuma, né? São nêutrons, né? Não tem carga, carga neutra, zero. E eu tenho também os prótons, que tem carga elétrica positiva, que a gente viu, tá? Eu boto sempre assim, P+, que é para mostrar que o P tem carga positiva, tá? E os elétrons, que ficam sempre em volta ali do núcleo do átomo, eles têm carga negativa, certo? Então a gente vai ver hoje como comparar esses átomos, ok? Então a primeira comparação que nós faremos é a seguinte: eu tenho elementos que nós chamamos eles de isótopos, né? Então o que é isótopos? São os elementos químicos que têm o mesmo número atômico, porém tem número de massa diferente, né? Então eu decorei assim, ó, na minha época lá de ensino médio. Iso quer dizer igual, tá? P é de próton, não é? Lembra próton? Então, os elementos isótopos são aqueles que têm o mesmo número de prótons. A gente viu que número atômico é a mesma coisa que número de prótons, tá? Então, olha aqui os exemplos, ó. Eu tenho cloro de massa 35 e número atômico 17, e o cloro de massa 37 e número atômico 17. A gente viu que a massa ela é sempre o que tem mais, o que tem maior valor, tá certo? Então olha aqui comigo, ó. O número de massa desses dois cloros é o mesmo? Não é. E o número atômico, que é o Z, é o mesmo? Sim, 17. O número de prótons é o mesmo? Sim, 17 também. Então, elementos isótopos são aqueles que possuem o mesmo número atômico ou o mesmo número de prótons. Tá bom? Certo? A gente vai fazer alguns exercícios depois para praticar isso daí. Já os elementos que são alguns isótopos, perdão, recebem nomes diferentes. Olha que legal. Eu tenho aqui os hidrogênios, né, que tem tudo o mesmo próton e só muda o número de massa. Então o hidrogênio 1 tem massa 1, a gente chama ele de monotério. É um hidrogênio leve, que a massa dele é 1. O hidrogênio que tem massa 2, a gente chama ele de deutério, que já é mais pesadinho. O hidrogênio que tem massa 3, a gente chama ele de tritério ou trítio, né? Porque ele tem mais uma massinha, uma unidade de massa. Bom, tá certo? Enfim, a gente vai ver com o passar do estudo da química esses outros. E aí eu tenho também os elementos isóbaros. Então a gente viu que isótopo, P de próton. Isóbaro são os elementos químicos que têm o mesmo número de massa. Se você lembra, na aula passada, a gente falou que a massa ela era representada pela letra A. Então, olha aqui, ó, isóbaros. Então, os isóbaros têm o mesmo número de A, que é o mesmo número de massa. Tá? Então, vamos ver esses exemplos aqui. Ó. O cálcio, que tem massa 40 e 20 prótons, e o potássio, também de massa 40, mas que tem 19 prótons. Então, se a gente olhar na tabelinha deles, olha só, o número de massa deles é o mesmo, 40. O resto vai alterar, não tem problema nenhum. Mas se eles têm o mesmo número de massa, a gente classifica eles como isóbaros. Iso igual. Aí tem o A, que é o número de massa, tá? E o último são os isótonos. É só você lembrar da letrinha N. Os isótomos são os elementos químicos que têm o mesmo número de nêutrons. Nêutrons. E aí talvez o número de nêutrons ele não é uma coisa que você já tem logo de informação na fórmula, né? Que aparece aqui para mim. Tu vai ter que fazer aquela continha. Lembrando que a gente viu semana passada que a continha é a seguinte: o número de massa A é igual a Z mais N. Então o número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. O que você pode pensar aqui? O número de nêutrons é a massa diminuída dos prótons. Então, se eu fosse pensar rápido aqui, sem mostrar a tabela, ó, massa menos prótons.
40 menos 20 dá 20. 20. 39 menos 19 também dá 20. Então eles têm o mesmo número de nêutrons. Olha a tabela, ó. Massa 40 do cálcio, do potássio 39. O número atômico do cálcio é 20, o do potássio é 19. 40 menos 20, 20. 39 menos 19 também é 20. Então eles são isótonos. Tá bom? Certo? Vamos praticar aqui, ó. Tem essa tabela abaixo com as características de 5 átomos. 1, 2, 3, 4, 5. Aí ele me deu o número atômico, o número de massa e os elétrons. Mas aí para mim não precisa disso não. Eu quero saber quais são os átomos isótopos aqui. Então a gente viu que os isótopos são aqueles que têm o mesmo número de prótons. Então quem é isótopo aqui? Ó, o 1 tem 11. O 2 também tem 11. Então 1 e 2 são isótopos. Tem o mesmo número de prótons. Ok? Deixa eu ver se vai aparecer. Ah, apareceu os dois juntos, que pena. Quem são os isóbaros? São os que têm o mesmo número de massa. Inclusive eu botei até errado aqui, né? Porque não é o 4 e o 5 que tem o mesmo número de massa. A massa do 4 é 40, a massa do 5 é 90, então não é igual, eu errei. As massas certas aí são 3 e 4, tá? Vou até mudar aqui, ó. Eu escrevi uma coisa e pensei outra. 3 e 4. Tá certo? Então os isóbaros são 3 e 4 porque tem o mesmo número de massa, tá? Esse aqui, vamos lá, já é um pouquinho mais complicado, assim, a gente vai usar mais a matemática aí que tu aprende com o tio Delton, tá? E que aprendeu com o tio Wilson também, bastante, né? Mas é muita lógica. Então vamos comigo, eu botei passo a passo, ó. O X, ele é isótopo desse átomo aí de cálcio, de massa 41 e de 20 prótons. De cara, isso quer dizer que X tem o mesmo número de prótons que o cálcio, que não é isótopo, então tem o mesmo número de prótons. Então, isso quer dizer que o X tem 20 prótons, porque o cálcio tem 20, ó, tá aqui embaixo, ó, 20. Então, se X tem o mesmo número de prótons que cálcio, X também tem 20 prótons. Ótimo. Ele é isótono desse potássio aqui, 4119. Então, ele tem o mesmo número de nêutrons. Também escrevi errado aqui, ó. Botei mesmo número de isótons. Que isso? Estou escrevendo tudo errado hoje. De nêutrons. Ai, meu Deus. De nêutrons que o potássio, tá? Só, potássio é o K, tá, gente? Só que para eu saber isso, só para eu saber o número de nêutrons do potássio, eu vou ter que calcular. Então, eu vou ter que usar a fórmula ó, da massa igual a Z mais N. Massa é 41, o Z é 19. Para eu saber o número de nêutrons, é só eu diminuir, não é? A massa menos o próton. É matemático, tá, gente? O 19 estava aqui, ele foi para o outro lado negativo. Então, 41 menos 19, 22. Então, K, potássio, tem 22 nêutrons. Se o X é isótono do K, quer dizer que o X também tem 22 nêutrons. Moleza agora. Porque ele quer saber o número de massa do X. O número de massa é Z mais N. Se ele tem 20 prótons e 22 nêutrons, 20 mais 22, 42. Tá? Então repara que assim, ele só é complicado porque são vários passos, né, que você faz. Mas ele não é um bicho de 7 cabeças. Tá? Se não entendeu, volta um pouquinho o vídeo e vê de novo até ver se fica mais claro. Passei aqui então 2 páginas do livro, que são bem rápidas de você fazer. E 2 exercícios para a gente treinar, que são bem baseados nesse último que a gente viu, tá? Dessas relações entre os átomos, tá? Gente, qualquer dúvida você sabe onde me encontrar. Espero que esteja tudo bem com vocês e a gente se vê na próxima semana. Um grande beijo.